na oração, no jejum, mas às vezes a nossa alma fica sedenta, aflita, temerosa, preocupada, né, angustiada, e uma série de estudos voltados para essa área, viu? Então vamos orar a Deus. Logo após, pastor Adonias Martins vai estar cantando os hinos da harpa cristã no nosso momento devocional. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Deus eterno, Tu és poderoso, soberano. Obrigado, Deus, por essa noite estarmos aqui reunidos no Teu nome, na Tua presença. Que a bênção do Senhor esteja conosco, Deus, neste lugar, Deus, abençoando as vidas que aqui chegaram, já adentraram, aquelas que já estão se dirigindo, que estão vindo para este recinto, Deus. Pai, Te louvamos, Te exaltamos, ó Deus, ser conosco, Deus, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Podeis assentar, hino de número 349, ei, manda chuva dos céus, irmão, é o nosso clamor, manda Deus, aleluia, 349, cante com fervor, com alegria. Os dos céus prometidos, Pai, esperamos aqui, em santo amor reunidos, nós suplicamos a Ti. Manda ao Senhor chuva dos céus, chuvas do Consolador. Manda nos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuva dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas cimas abundantes, chuvas de vida e de amor. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus, o Teu poder esperamos, ó glorioso Senhor. Dos altos céus aguardamos chuvas do Consolador. Manda, ó Senhor, chuva dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus, Pai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a Tua face tementes, chuvas lhes queira mandar. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Oh, aleluia. Ainda em tempo, querido, 523, Cristo, a fonte escondida. Glória a Deus, né? Cristo nos deu uma fonte, graças a Deus.
523. Glória a Deus. E hoje nós temos aqui a presença ilustre da congregação ali Independência de Mansões, pastor Zé Gomes. A paz, moço, que honra. Glória a Deus. 523. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, águas vivas nos podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre sairá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre
sempre sairá. Oh, aleluia. Querido, ainda em tempo 400, em Jesus vivendo cada dia. Depois o Darley vai estar fazendo a leitura, viu, Darley? Daniel capítulo 5, do 1 ao 6. E tirando um período de oração conosco, com a igreja, tá? 400, em Jesus vivendo cada dia. Glória a Deus. É o lema do crente, do cristão. Em Jesus vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos colocar-nos de pé. A leitura de hoje está no livro de Daniel, capítulo 5 e o capítulo 6. Nós só vamos fazer a leitura do capítulo 5, mas até o versículo 6, do 1 ao 6. Você que está em dias com a leitura anual, né? Estamos lendo a leitura, irmão Celso, o ano todinho aqui, lendo a Bíblia, né? Fazendo a leitura da Bíblia, e nós estamos em Daniel capítulo 5 hoje, né? Glória a Deus. O crente, ele precisa ler a Bíblia, né? Logo após a leitura, nós vamos tirar um período de oração, um momento de oração, de joelho, tá? De joelho é melhor, já diz o hino, né? Já dizia o hino, né? Aleluia. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Aleluia, amém. Livro de Daniel, capítulo 5, versículo de 1 a 6. Versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro, que foram tirados do templo de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, em frente do castiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Amém, igreja? Vamos orar. A igreja de joelho. Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas a Ti. Como igreja, Pai,
Venha sobre as nossas vidas, papai. Esquadrilha os nossos corações, os nossos pensamentos. Senhor, o único lugar, Pai, que queremos estar neste momento é em Ti, na Tua presença. Venha sobre nós, papai, trazendo a direção da Tua palavra, trazendo, Deus, o discernimento da Tua palavra, a sabedoria que vem de Ti, o conhecimento que vem de Ti, papai. Nos direciona, Pai, pelos Teus caminhos, nos direciona pelos Teus trilhos, Pai. Queremos apresentar, Deus, todas as nossas dificuldades a Ti, neste momento. Só o Senhor pode nos direcionar. Somente em Ti, papai, podemos todas as coisas, papai. Não queremos nada além do que vem de Ti. Nós queremos sentir, Deus, e neste momento sentimos a Tua presença. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui do meu lado, o Senhor está aqui nesta igreja, papai. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, está em Ti, é a melhor coisa que há. Está em Ti, é maravilhoso, Pai. Está em Ti, é lindo. Não há nada melhor, Deus, do que estar em Ti, Pai. Não há nada melhor, Pai. Não há nada mais prazeroso do que estar em Ti. Sentir a Tua presença, sentir o Teu amor, sentir o Teu refrigério, sentir diariamente, sentindo diariamente, papai. E nós sabemos, Pai, que todo dia a Tua presença se renova sobre as nossas vidas, e nós sentimos a Tua presença de novo, e de novo, e de novo, papai, porque o novo de Deus se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Oh Deus poderoso, Pai, nós só temos, papai, a Te agradecer, papai, te pedir alguma coisa, Pai, neste momento. Me faz parecer egoísmo, papai, porque o Senhor tem sido maravilhoso, Deus. Nós só não queremos nos afastar de Ti, permanecer na Tua presença a cada minuto, a cada hora, Pai, a cada dia, porque somente em Ti eu quero trilhar, Pai. Somente em Ti eu quero dar cada passo. E sem Ti eu não dou nenhum passo. Sem Ti eu não vou para lugar nenhum. Sem Ti eu não faço mais nada, Pai, porque eu escolhi estar em Ti. E é em Ti que eu quero permanecer. Obrigado, papai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Oh, Senhor, eu quero seguir a Tua palavra, Pai. Que cada pessoa aqui, Pai, venha seguir, Deus, sabendo que não há outro caminho, porque o único caminho, Pai, que leva a salvação é através de Ti, é através da Tua palavra, Pai. Isso é diário, Pai. E assim, Deus, o Senhor tem consertado vidas aqui neste lugar, papai. Que pessoas venham levantar altares a Ti, Deus, aqui, papai. Oh, Deus, queremos olhar, Deus, para a palavra. Queremos olhar para o irmão, Pai, com os olhos de Deus, com os olhos benignos. Que nenhum mal, que nenhuma palavra negativa ronde por esses lugares.
que nenhum mal, papai. Aqui é o lugar para te cultuar, Deus. Aqui não é o lugar para falar mal de ninguém. E nós não aceitamos, Pai, nada daquilo, Pai, que não venha de Ti, Pai. Tudo aquilo que não vem de Ti, Deus, tira, Pai. E que permaneça, Deus, tudo aquilo que pertence ao Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. De pé, toda a igreja, aleluia. Ainda nesse sentimento de adoração, de louvor, MVN adoração, cantando, louvando, toda a igreja de pé. Glória a Deus, ainda adorando, em oração, em louvor e em gratidão, nosso Deus. Aleluia. Paz, Senhor, igreja. Vamos adorar a Deus nessa noite. Aleluia. Jesus está aqui, Ele não desiste da sua vida. Aleluia, Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aleluia, Deus. Aleluia. Independente do que você esteja passando, Deus não desiste da sua vida. Ele está aqui nessa noite para te tocar. Aleluia. Adore assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu
importa com você. Ouça Deus dizendo isso a você nessa noite. Ele compreende as suas quedas. Ele compreende, aleluia, e não desiste de você. Aleluia. Sinta o toque de Jesus. Ouça Ele dizendo que não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Oh, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste. Aleluia, Deus. Te louvamos, Pai, por teu grande amor, Jesus. Obrigado que o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai. Aleluia, obrigado pelo seu amor, Jesus. Ele te ama. Nessa noite, sinta o abraço de Jesus. Sinta Ele dizendo no seu ouvido: filho, eu te amo. Filho, eu não desisto de você. Filho, você é precioso para mim. Filho, você é importante. Independente dos seus erros, independente das suas fraquezas, eu jamais vou desistir de você. Aleluia. Tem ciúmes de mim. Aleluia. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo
nunca te deixou. Ele nunca te desamparou. Ele é o seu Pai. Ele ama cuidar de você. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui dizendo o quanto Ele te ama. O quanto Ele te ama. Receba esse amor. Receba esse amor. Aleluia, Deus. Aplauda esse Pai nessa noite. Aleluia. Ele nos ama. Aleluia. Querido, podeis assentar. Glória a Deus. Deus abençoe, MVN, adoração. Graças a Deus. Querido, da forma que você está, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo de número 9. Gálatas capítulo 6, versículo de número 9. Diz assim. Olha o tanto que esse texto ele é interessante. Muito interessante. Você consegue captar a minúcia desse texto? A essência desse texto? Olha o que Paulo está dizendo. Palavras de Paulo são palavras de Deus. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Versículo 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa, na minha versão diz, colheremos. Porque na estação certa, na estação própria, colheremos, se não desistirmos. Se não desistirmos. Amado, olha o que Paulo está trabalhando nesse texto. Ele diz, olha, nós não nos cansemos de fazer o bem. Para nós que somos cristãos, que somos crentes, servo de Deus, ajudar pessoas, compartilhar, dividir o pão, isso é coisa de crente, de cristão, de servo de Deus. Não é um fardo, não é um peso. Para mim, o meu irmão não é pesado, não é um fardo, não é um peso, não é algo insuportável, não. Para mim, é uma honra, é gratidão, glorifica a Deus. Quando eu pego aquilo que eu tenho, irmãos, os meus recursos, bens, e compartilho com pessoas que também estão precisando. Querido, por que eu fiz questão de ler esse texto? Porque nós temos 2 famílias hoje para nós ajudarmos. 2 famílias, são nossas aqui, estão conosco, cooperam, são servos de Deus. Por situações da vida, estão passando por momentos difíceis. Ninguém aqui está isento, privado de passar situações adversas. Ninguém. E quem nunca passou? Meu Deus, quem nunca precisou de alguém, de um abraço, de um aconchego, de um aperto de mão, de uma ajuda financeira, né? Quem nunca precisou? Querido, e como disse o apóstolo Paulo, nós não nos cansemos de fazer o bem. Querido, nós não vamos deixar de fazer o bem, de compartilhar, de abençoar pessoas, vidas. E a promessa, querido, é grande. Ele diz, olha, porque a seu tempo vão colher, nós vamos colher, porque tudo aquilo que eu planto no reino, tudo aquilo que eu planto em pessoas, querido, o reino me devolve, Deus me devolve, Deus me abençoa, porque eu estou ajudando pessoas, eu estou também compartilhando daquilo que eu tenho com pessoa, e é por isso que diz, a seu tempo vai colher. E a gente colhe tantas bênçãos durante o dia, né? Durante a caminhada, que a gente nem imagina. São ações generosas, ações, querido, da liberalidade, atrai a bênção e o favor de Deus. Então, querido, eu quero convidar você a lançar uma semente poderosa hoje, uma oferta na vida destas famílias. Lance hoje, querido. Pastor, quanto é que eu posso ajudar? Aquilo que Deus já colocou no seu coração, porque eu sei que Deus já falou com você, para você abençoar. É servindo que somos servidos, é abençoando que somos abençoados, é ministrando que somos ministrados, é compartilhando
que também nós somos alcançados. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então feche os seus olhos, pegue a sua oferta generosa. Nós temos a máquina de cartão aqui, tá? Você também pode lançar esta semente. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, eu oro agora, Senhor. Deus, eu ministro a bênção do Senhor na vida deste irmão, desta irmã que está lançando esta semente generosa. Deus, que está compadecendo destas duas famílias, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja, Senhor Deus, com essa ação generosa por parte da tua igreja, por parte deste irmão, desta irmã. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós o abençoamos, ó Deus, essas duas famílias, Deus, e eu sei que o Senhor há de suprir as necessidades em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Lance, Senhor, esta semente. Saia do seu lugar, do seu assento, e lance essa semente generosa, essa semente poderosa. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus possa te dar com abundância, com fartura, com prosperidade. Que você possa sempre, meu irmão, ter para abençoar pessoas. É assim, menino. O cristão, ele tem recursos e ele sabe onde investir. Ele investe no reino. Ele investe em filhos do reino, na obra do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados, graças a Deus. Glória a Deus. Enquanto eu quero convidar aqui pastor Fabiano, no momento dos avisos, ele tem um aviso muito importante, já para nós passarmos para a palavra. Aleluia, amém, gente? Glória a Deus. Eu estou aqui novamente para te convidar, para nós participarmos neste sábado, a partir das 9 horas, nós estaremos ali no Green Palace, num dia da família. É um dia especial, você vai poder levar os seus filhos, a inscrição com a Adalberto, a Ariane ali no fundo. Você faz a sua inscrição e você vai participar o dia todo conosco. Teremos churrasco, um espaço para as crianças. Então eu quero convidar você para levar a sua família. Invista na sua família. É o melhor investimento que se possa fazer, é na família. A gente tem que cobrar um valor somente para custear o evento, mas o valor que você vai investir é ínfimo em razão daquilo que você vai proporcionar para a sua casa. Então, eu quero que você participe conosco. Será um dia abençoador. Teremos a palavra do pastor Natanael, que vai trazer uma palavra para a família, e à tarde é comida e diversão para as crianças e para os adultos também. Vai rodar o vídeo aí, para que vocês possam ver um pouquinho do que nós vamos realizar lá. Deus abençoe. Está aí, querido, viu? Invista na sua família, na sua casa e no seu lar. É um momento com grande para a churrasco família. no almoço e à tarde livre com piscina e campo de futebol. Palestra com o pastor Natanael Ribeiro. Olha para Jesus e diga: Senhor, faz a obra na minha vida e não importa o que os outros vão pensar. Investimento R$100 com pagamento até 15 de setembro. Após essa data, R$150. Maravilha. Dia em família. Venha você também fazer parte deste momento de confraternização. Querido, está aí, invista na sua família, vai ser muito bom, viu? Eu quero aqui bem rapidinho apresentar os nossos irmãos. Pastor Zé Gomes, se coloca de pé, e a congregação ali, Independência de Mansões. Olha só que congregação bonita. A paz, glória a Deus, nos dá honra, pastor Zé Gomes, né? Toda essa caravana aí, bonita, né? Vamos aplaudir o Senhor, recebê-lo com uma forte salva de palmas ao Senhor. Quero pedir os irmãos, né? Pastor Eugênio, cumprimenta aí os irmãos aí, receba os irmãos mais próximos, dê um abraço aí, nos nossos irmãos, glórias a Deus. Pastor Cleberson, se coloca de pé, pastor Cleberson, a paz sempre está aqui, nos abençoando. Deus abençoe pastor dirigente ali no Senador Canedo, né? Glórias a Deus. Deus abençoe pastor Cleberson. E também pastor Daniel e a missionária Miriam e a sua família. Se coloca de pé, essa família missionária, né? São pregadora, mais pregadores, são cantores, são bênçãos, são amigos do pastor Elisson e da pastora Cleide, né? Se é amigo deles, são nossos amigos também, né? Então vamos recebê-lo com uma forte salva de palmas em louvor a Deus. Que as irmãs, os irmãos dêem um abraço apertado. Glórias a Deus. Deus abençoe. Márcio, vem cá. Olha aqui o Márcio, rapaz, esse hoje você está elegante, viu? Querido, o Márcio é nosso aqui, é obreiro nosso, é da casa, filho de Vila Nova, e ele tem ali, querido, braseiro, tem um banner aí, muito bem,
Braseiro Burger e Grill, viu? É logo aqui, você saindo aqui da igreja, aqui na 10ª Avenida, na rotatória ali, rapaz, o melhor sanduíche, irmão, pensa num negócio top, na brasa, uma coisinha, viu? Top, irmão, rapaz, você não vai se arrepender. Rapaz, tem uma limonada ali, pique limonê, rapaz, com um calor desse, irmão, pensa no negócio, viu? Então passe ali, querido, é nosso irmão, é da nossa, viu? Ele está ali, olha só, rapaz, pensa, é saudável, né? Muito saudável, viu, irmão? Muito saudável, é na brasa, pensa, o negócio ali é na brasa, irmão, é igual ser servido, Elias foi servido pelos anjos ali, quando ele acordou tinha um hambúrguer desse aí, viu? Pensa no negócio, tá? Então, querido, dê preferência, terminando o culto aqui, passa lá, logo aqui, viu? Na 10ª Avenida aqui, na rotatória ali, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um ambiente familiar, um ambiente agradável, né? Deus abençoe, irmão Marcos. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar aqui Pastor Paulo Fialho, viu? Glória a Deus. Como nós estamos numa série de estudos, né? Voltado aí para as questões emocionais. Pastor Paulo Fialho é médico, é cardiologista, mas ele entende muito da área, lida constantemente, né, com essas situações, com essa problemática aí, e ele vai estar ministrando sobre as nossas vidas. Está aqui o pastor Marcos, né? Pastor Marcos é um milagre, né? Milagre de Deus, e ele é muito grato ao pastor Paulo Fialho. Ele atende aqui no hospital Goiânia Leste, né? Glória a Deus. E eu quero convidar as crianças, já estavam esquecendo, pastor Paulo, as crianças, meu Deus, já estava esquecendo, por isso que a meninada estava tudo assim, ó, glória a Deus. A gente está querendo ouvir tanto o pastor Paulo Fialho, glória a Deus. As crianças, por favor, enquanto ele prepara aqui o material, né, glórias a Deus. Eita, olha o tanto que fica alegre, irmão, pensa no, irmão, esquecer dos meninos desse aqui, irmão, meu Jesus do céu. Querido, pais que ainda não acertaram a mexerica, irmãos, está ali o Tiago, você pai, que, pastor, eu não lembro, irmão, então, quantas mexericas foram? Lance lá uma semente de R$100, irmão, eu tenho certeza que vai passar, né? Lança lá uma semente, pastor, não sei quantas sementes tinha na minha mexerica, então já lança logo para não ter o desencargo de dar menos, né? Estenda as vossas mãos para cá, estenda as mãos para cá. Senhor Deus, Pai, nós abençoamos, Senhor, cada criança, nós abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando uma ministração poderosa na mente, Senhor, na vida, Senhor, das nossas crianças, dos nossos filhos, que a bênção do Senhor esteja com eles, ó Deus, em nome de Jesus, guarda suas emoções, que a bênção do Senhor esteja com eles, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu, pastor. Paz do Senhor, queridos, boa noite a todos. Agradeço o convite do pastor Charles, com a aquiescência do pastor Josué e da sua diretoria, de nos darem a oportunidade de estar falando um assunto extremamente relevante nos dias atuais. As emoções fazem parte da vida e no nosso dia a dia nós presenciamos que a grande maioria dos problemas tem relações diretas ou indiretas com as emoções, com as nossas vivências, com as nossas ansiedades, com os nossos traumas, ou seja, nós somos iguais em tudo, só muda o CPF e o endereço, mas somos exatamente iguais. E a igreja, no passado, ela menosprezava muito isso. Quem tinha um problema emocional estava endemoniado ou estava em pecado. E não é verdade. Nós, de acordo com cada corrente teológica, temos um espírito, uma alma e um corpo, ou uma alma e um corpo, como queiram, mas o fato é que nós temos uma alma. Nós sentimos, nós pensamos, nós analisamos, nós sofremos, nós influenciamos, ficamos alegres e tristes. Por isso esse tema é extremamente relevante e eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no Salmo 142. Na maioria das vezes que alguém me chama para falar de um assunto técnico,
eu procuro ser mais técnico e menos bíblico, mas coloco um pouquinho de Bíblia. Hoje, se os irmãos me permitem, eu vou falar mais de Bíblia e menos de técnica, mas dá para a gente caminhar. Vamos lá. Salmo 142, é um salmo que fala de Davi na caverna de Adulão. É uma oração que Davi faz. Todos acharam? Eu acho que seria interessante nós ficarmos de pé para lermos a palavra de Deus, em reverência à sua palavra, né? Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Pai querido, Senhor, que a tua palavra possa vir aos nossos corações. Alimenta-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, a direção, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, que está sofrendo, cada um aqui, Senhor, que está com um problema, que está com as emoções faltando a tua ministração, que o Senhor fale no coração. Senhor, nós não somos ninguém sem a tua presença. Por isso, Pai, eu te agradeço e te louvo no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, mas se possível, fique com a Bíblia aberta. Eu entendo que nós devemos ser como os bereanos, confirmarmos o que está sendo dito, até porque, no nosso entender, nós somos apenas um mordomo, ou seja, pegamos a palavra pronta e servimos, somente isso. Eu entendo que não deve haver uma contaminação humana na palavra de Deus, mas sim Ele que deve falar nos nossos corações. Mas é importante que nós possamos checar e ver se ela realmente está sendo transmitida como deve ser. Veja, para entendermos esse salmo, nós precisamos fazer um breve retrospecto. Esse salmo ele foi escrito quando Davi estava fugindo de Saul, e ele se refugia numa caverna chamada Caverna de Adulão, uma caverna grande, que alguns estudiosos dizem que até hoje lá tem locais que não foram totalmente explorados, mas é uma caverna grande que cabe todo um exército, cabe muita gente, e ele vai lá nesse local, no Vale de Elá, também chamado de Vale dos Carvalhos, que fica aproximadamente, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, 32 quilômetros de Jerusalém, 20 quilômetros de Belém e 16 de Gate. Guarde essa palavra Gate. Veja, Davi vivia em Jerusalém e ele foge de Jerusalém e vai se refugiar num local próximo a Jerusalém, ao lado de Jerusalém, mas numa terra inimiga. Interessante isso. Quando a gente vê que há uma circuncisão, há um local próximo, há um local que um homem de Deus foge da sua cidade e vai para um território inimigo, tem alguma coisa errada. Seria como se um de nós aqui, decepcionados, saísse daqui e fosse se refugiar num local em que o inimigo prevalece. Tem alguma coisa que não está batendo, e é exatamente isso que nós vamos ver. Essa citação está em 1 Samuel 21:10. Veja, esse texto faz parte da história de Israel, aproximadamente 1100 anos antes de Cristo, mas nós precisamos passar em 1 Samuel, senão não vamos entender por que Davi orou desta maneira. E eu creio que Davi deve ter orado muito próximo como o nosso doutor Darley orou. Eu não sei se vocês perceberam que ele clamou a Deus, ele suplicou a Deus,
Ele falou com Deus com uma intensidade de dentro do coração. É claro, cada um de nós tem um estilo. Alguns oram assim: com a minha alma clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Outros já são mais ardentes, mais pentecostais, mas isso pouco importa. O importante é que se fale com Deus com o nosso coração. E quando nós vamos examinar a palavra de Deus para entendermos o Salmo 142, 1 Samuel vai mostrar, até o capítulo 8, o ministério de Samuel. Depois disso, os israelitas pedem um rei para Deus. Veja, o propósito de Deus era a teocracia. O objetivo de Deus era falar com o seu povo. Hoje, o objetivo de Deus é falar com o seu povo. O Espírito Santo que habita no nosso coração fala conosco diariamente, só que nós não damos ouvidos. Ele fala e nós o rejeitamos. Ele fala, corrige os nossos pecados e nós rejeitamos essa correção. Nós somos reticentes. Nós não queremos ouvir a palavra de Deus. E exatamente a mesma coisa estava acontecendo com o povo de Deus naquela época. Veja que no capítulo 9 de 1 Samuel, o povo pede um rei, no capítulo 8, pede um rei para Deus e ele permite. E vocês vão ver que no capítulo 9, ele começa a destacar Saul. Quem era Saul? Um homem belo, jovem, aparentemente humilde, aparentemente não orgulhoso, aparentemente não soberbo, mas era extremamente forte. E naquela época, os guerreiros tinham que ser fortes. Diz as Escrituras que o povo daquela época batia no máximo no ombro de Saul. Saul era um homem muito forte. Portanto, o povo, ao olhar para Saul, falou: esse aqui é o nosso rei. O povo, ao olhar para a aparência de alguém, ele disse: esse aqui é o nosso pastor, esse aqui é o nosso líder, esse aqui é o nosso pregador, esse aqui é o nosso professor, esse aqui é aquele que vai me direcionar e vai fazer com que eu caminhe pelos verdes pastos. Mas Deus olha o coração. E mesmo Deus sabendo que Saul não era o homem ideal para estar à frente do seu povo, ele permite. Porque aquele povo estava dando as costas para Deus. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus que muitas vezes coloca situações nas nossas vidas para que nós possamos refletir. E quando nós vamos a uma grande festa, a um grande banquete, nós até gostamos, mas com o passar do tempo nós esquecemos. Entretanto, quando estamos diante de uma adversidade, nós nunca mais esquecemos. Essa é uma característica do ser humano. E exatamente era essa a ideia de Deus para com o seu povo. A ideia de Deus, nós precisamos olhar para Ele com a soberania dEle, com a presciência dEle. Ele, sendo soberano, Ele faz o que quer, do jeito que quer, e não cabe a nós questionar a vontade de Deus. O que cabe a nós é obedecer. E quando Deus ama o seu povo, quando Deus ama aquele em que Ele chama, aquele que Ele capacita, Ele, ao disciplinar, Ele faz exatamente o que Paulo nos ensina em Romanos 6, 22, 23. Veja, você que aceitou Jesus, você que está num processo de santificação, você que está caminhando diariamente com a liderança que você tem na igreja, você que está sendo alimentado da palavra de Deus, você que ora, você que jejua, você agora está liberto do pecado. O poder, a culpa do pecado, ela não existe mais em você, porque foi pago na cruz do Calvário. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito de Deus que te selou, ele está dentro de você corrigindo os seus erros. Portanto, você não pode mais cometer o mesmo erro do passado. Eu não posso chegar aqui com soberba, eu não posso chegar aqui orgulhoso, eu não posso chegar aqui vaidoso, porque eu não sou ninguém. Eu sou um miserável que Deus escolheu
para retransmitir a palavra dele, e somente isso. A salvação não depende de mim. A salvação não tem a minha participação. No máximo, eu posso querer estar na presença de Deus ou não. Mas o amor de Deus derramado de Romanos 5 fala que ele me inundou de tal maneira que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Romanos 6 vem dizer o seguinte: uma vez que você está liberto do pecado, uma vez que você foi feito escravo de Deus, veja, nós somos escravos de Deus, nós somos escravos de Cristo. E qual que é o nosso propósito? Frutificar. O vosso fruto para a santificação, para que tenhais a vida eterna. Sem santificação, ninguém verá Deus. Veja, você não é dizer, eu aceito Jesus, eu estou com Jesus, eu vivo com Jesus. É se corrigir no caminho. É entender que o fruto do Espírito implantado no seu coração, o amor, a bondade, a benignidade, o autocontrole, o autodomínio, a mansidão, a tolerância, o perdão, o amor, a paz, ele está sendo plantado dentro de você para que você reproduza Cristo. Para que quando alguém te olhe, ele diga assim: ali tem um homem diferente, ali tem uma mulher diferente, ali tem alguém que o Espírito Santo habita e que ele tem um caminhar diferente. Ele não se corrompe, ele não mente, ele não blasfema, ele não fala mal dos outros, ele procura ter uma vida íntegra, corrigida pelo Espírito Santo. E exatamente o que não acontecia com o povo. Por isso que Deus deixou que a sua justiça se manifestasse sobre ele, porque o salário do pecado é a morte. Amado, não tem jeito. Você quer pecar e vem na igreja como religioso, não tem problema. Você pode vir, eu posso vir, estar na igreja do jeito que eu quiser, eu posso esconder o que eu quiser, mas eu não escondo nada para Deus. Lembra de Gênesis? No pecado da omissão de Adão em relação a Eva, e Adão joga a culpa para Eva, e Deus fala assim: mas você devia estar guardando a sua esposa. Homens, nós temos que guardar nossas esposas, nós temos que orientar nossas esposas, e as nossas esposas têm que ser a base do nosso relacionamento. O casal caminhando junto atinge um objetivo. Um casal que não caminha junto naufraga. E exatamente isso que o texto vem dizer quando você não quer ter o dom gratuito de Deus. Samuel, no capítulo 16, ele unge após ter ungido já Saul, ele vem ungir Davi como rei, porque Deus já sabia o que iria acontecer no futuro. Já sabia que Saul iria se perder, mas permitiu que o homem mostrasse para o homem o quanto que ele é falho. Permitiu que o homem mostrasse para o homem que ele precisa da presença do seu Senhor, que ele precisa da presença do profeta de Deus, que ele precisa da presença do Espírito Santo tocando. É claro que nós sabemos que naquela época a visão era de um Deus único e a visão do Espírito Santo ela vem depois com Jesus. Mas o fato é que Deus, ao saber do que ia acontecer, ele fala assim: eu vou me retirar de Saul, e eu quero que o meu profeta vá ungir alguém que no futuro vai herdar essa nação. Cuidado no seu caminhar. Muitas vezes Deus nos leva a degraus que nós nem imaginamos. Nós saímos lá de baixo, vamos crescendo em sabedoria e graça, crescendo profissionalmente, crescendo socialmente, crescendo em todos os sentidos. Mas Deus é que está fazendo esse crescimento. Deus é que te está dando a oportunidade de você caminhar. Mas não pense que você é a última Coca-Cola do deserto, porque você não é. Eu não sou ninguém perante a Deus. Eu não sou ninguém perante ao meu irmão. Eu sou apenas mais um irmão endividado. Eu penso assim. Eu fico triste quando eu vejo assim, alguém se denomina A, B, C,
eu sou o fulano de tal, eu sou o ciclano de tal. Deus permitiu que você chegasse a isso. Deus permitiu que você estivesse à frente de um grande rebanho, de uma grande empresa, de uma grande família, de um grande grupo social, mas Ele tira na hora que Ele quiser. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele determina do jeito que Ele quer. E exatamente isso que estava acontecendo com Saul. Davi cresce em sabedoria e graça. Quando ele vê o seu povo sendo afrontado e Deus sendo afrontado e todos se acovardaram, ele vai e derrota Golias, que representa o inimigo. Mas ele era um menino desprezado. Os irmãos deles mais fortes estavam com o pai, estavam preparados para a guerra e provavelmente, a Bíblia não fala, participavam. E ele, o menino franzino, estava lá no campo cuidando de ovelha. Cuidar de ovelha qualquer um cuida, é só ficar com uma varinha lá, para cá, para lá. Não menospreze o seu irmão. Não ache que porque o seu irmão não tem um bom vocabulário, porque ele não estudou, porque ele mora numa casa humilde, porque ele não ganha o suficiente, que ele não tem a presença de Deus na vida dele. Muitas vezes Deus habita mais na vida dele do que na vida de um bem favorecido. Não menospreze ninguém. Nós vamos ver no texto que Davi, ao fugir, ele entra em solidão. Ele entra em desespero e Deus vai providenciar um exército para ele de péssima qualidade do ponto de vista humano, mas esse exército se transforma nos valentes de Davi, que nunca perderam uma batalha. É assim que Deus age, é assim que Deus busca. Deus busca quem tem um coração humilde, aquebrantado e quer ser dirigido por Ele. O homem busca aquele que ascende socialmente, mas não quer a direção de Deus. Só que, ao derrotar Golias, as mulheres diziam que Saul havia ganho de milhares, e Davi de 10 milhares. Olha que interessante. Aquele homem, forte, belo, guerreiro, valente, ganhava as batalhas, teve várias vitórias sobre o inimigo. Ele vê um menino franzino ganhar de um gigante, e ele sabia que aquele menino franzino um dia poderia sucedê-lo, porque ele estava caindo no gosto do povo. O que é que cresceu no coração dele? Inveja. A inveja foi crescendo. Muitas vezes, amados, nós vemos alguém na igreja ou fora da igreja que está crescendo. Começa talvez como uma profissão, limpar banheiro. E nós menosprezamos quem limpa banheiro. É aquela pessoa que vem na igreja e que limpa a igreja. Ah, o fulano, ele limpa a igreja. O importante é o pregador. Não. O ambiente para estar agradável, para que a palavra de Deus seja transmitida, precisa de alguém que limpe o chão. Precisa de alguém que organize as coisas básicas, precisa de alguém que prepare o púlpito, que prepare as cadeiras para se sentar, precisa de base. E a base nós não queremos enxergar. Nós olhamos para uma edificação e falamos: olha que ventilador, que ar-condicionado bonito, olha que caixa bonita, mas esquecemos dos que está na base. A base é fundamental, amados, para Deus trabalhar e para nós crescermos em sabedoria e graça. A base é fundamental para nós nos relacionarmos. E durante as relações, aí vão surgir as questões que precisam ser vistas. E é exatamente isso que eu quero colocar para vocês. Nesse relacionamento de base, Davi, que era alguém que poderia suceder, alguém que até socorreu Saul quando o Espírito de Deus se afastou dele, ou seja, alguém que tinha acesso ao rei, alguém que desenvolveu intimidade com o rei. Quando a inveja começa a brotar no coração, vem junto o ódio. Pode observar isso. Se eu estou com inveja do pastor A, eu começo a alimentar, colocar na minha mente pensamentos ruins em relação a ele. E aí eu começo a jogar dardos inflamados.
Se ele não tiver uma vida íntegra com Deus, esses dados funcionam como uma macumbaria. Eu oro contra para não acontecer, porque ele não pode ter sucesso, porque eu que tenho que ter sucesso. E se chama orgulho, se chama vaidade, se chama falta de amor, falta de humildade, frutos da carne. Nós precisamos buscar os frutos do Espírito e não frutos da carne. E exatamente esse é o contexto do Salmo 142. Davi está aflito, Davi foge do rei, porque o rei resolve matá-lo. E aí ele entra num processo de crise existencial. A Bíblia não fala isso, mas Davi era uma pessoa como nós, que estava sendo treinado para estar à frente de um grande rebanho, estava sendo treinado para ser um grande líder. Nessa época, ele já era um soldado vencedor, ele já era uma espécie de general do exército de Saul, nunca tinha perdido uma guerra. O que será que tinha no coração dele? Nós temos uma tendência de olharmos para Davi e vermos as qualidades. Mas por que será que Deus permitiu, da mesma maneira que permitiu ao povo ter um rei inadequado, permitiu que Davi passasse por uma humilhação dessa? Será que ele ficou soberbo? Será que ele se sentiu envaidecido? Será que ele deixou que o orgulho tomasse conta dele? Aliás, Davi era o melhor guerreiro do exército de Saul. Era alguém estrategista, que sabia lidar com o inimigo e vencia o inimigo. Era alguém que foi ungido e que um dia iria suceder o próprio rei. Como será que nós ficaríamos se nós fôssemos Davi? O fato é, Deus resolveu tratá-lo para prepará-lo melhor. E se você pretende servir a Deus, nós que pretendemos servir a Deus, a primeira qualidade que nós temos que ter, o amor incondicional. Ah, mas eu não entendo como é que é esse amor incondicional. Eu também não entendo. Mas eu sei que é um amor sobrenatural. Então eu preciso pedir para Deus, Senhor, derrama esse amor ágape, derrama esse amor incondicional no meu coração. Não deixa que a inveja, o ódio, a soberba, o orgulho, a vaidade, não deixa que a minha posição social faça com que as pessoas sejam humilhadas, mas que eu sirva. Eu vim a este mundo para servir, eu vim a esse mundo para imitar o meu mestre, eu vim a esse mundo para divulgar a palavra dele, eu vim a esse mundo para testemunhar. Romanos 2 diz que quando você não faz isso, você está blasfemando contra Deus. E veja o que o texto diz: crise existencial nada mais é do que uma crise de identidade. Todos nós um dia já tivemos uma crise de identidade. Todos nós um dia perdemos o controle da situação. Já repararam isso? Eu estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, o meu chefe está gostando, ele me promove, eu passo a coordenar um departamento, de repente ele fala assim: Paulo, você vai sair desse departamento, você vai desenvolver um outro departamento ali. Aí eu falo: meu Deus, será que eu dou conta? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Perda de identidade, perda de controle da situação, a ansiedade se manifesta. O meu coração começa a disparar, eu começo a respirar ofegante, começo a ter suor frio, tenho calafrio na barriga. Mas aí eu acredito em mim, porque eu sou vaidoso, porque eu sou orgulhoso, e eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar naquele local e vou colocar tudo no lugar. Não é assim, amados. É Deus que te move para que você vá para um local, para que você possa organizar tudo. Essa crise sentimental, ela tem relação com as nossas emoções, ela tem relação com as nossas vivências, ela tem relação com os nossos pais, aonde nós fomos criados, com os nossos pastores, com os nossos amigos e até com os nossos inimigos. Lembra que eu falei da imagem ruim que nós armazenamos? Ela vai sendo guardada no inconsciente, e aí eu jogo embaixo do tapete. Aí eu resolvo jogar desse lado, jogo embaixo do tapete, e vou jogando, e vou vivenciando. Vai chegar um dia que não cabe mais. É como um copo
eu gosto muito desse exemplo. Você coloca ele embaixo de uma torneira pingando uma gota, não acontece nada. Um dia ela vai transbordar. E a hora que ela transbordar, não adianta você limpar em volta. Você tem que secar o copo e limpar em volta. As nossas emoções são dessa maneira. Um dia, todos nós passaremos, se é que não passamos, por uma crise existencial. Então, vamos ver no texto o que é que acontece, porque eu quero que a gente explore o texto e vamos entender as emoções de Davi. Ele diz assim: com a minha voz, clamei. Por isso que eu disse que o doutor Darley, ele clamou. Clamei ao Senhor. Veja, ele saiu do palácio, aonde ele tinha um monte de gente para servi-lo, aonde ele tinha alimentação farta, um bom local para dormir, um banho gostoso, tudo de boa qualidade, e ele foge para uma caverna. Caverna, local frio, local que o alimento é escasso, escuro, com bichos convivendo ali dentro, inseguro. E aí, de repente, ele fala: ontem eu estava no palácio, hoje eu estou numa terra do inimigo, preso dentro de uma caverna. O que será que aconteceu? Aonde eu errei? A crise existencial está colocada. E ele fala assim: eu busquei ao Senhor. Por que ele buscou ao Senhor? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus? Não, ele não tinha ninguém. Ele tinha um exército treinado e vencedor, e com certeza no relacionamento interpessoal ajudou demais os seus soldados. Ele treinou o exército. Quando ele está dentro da caverna, ele olha em sua volta, quem que ele vê? Escuridão. Não vê ninguém. Mas quando você acha que você não tem ninguém, você deve lembrar que dentro de você tem o Espírito Santo. Você deve olhar para cima e lembrar que existe Deus. Você deve olhar para a cruz do Calvário e lembrar assim: ele se esvaziou da sua glória e ele veio no nosso meio para me salvar, ele me ama. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou clamar a ele, eu vou pedir para ele. E exatamente isso que Davi fez. Ele descobriu que ele tinha Deus, que ele podia buscar a Deus, que ele podia falar com Deus. Só que ele não falou assim: Senhor, com a minha voz eu te clamo. Ele falou assim: Senhor, com a minha voz eu te clamo, eu estou desesperado, me socorre, faz com que eu tenha uma solução. O que está acontecendo comigo? Me mostra o caminho que eu tenho que percorrer. E aí o texto diz que ele suplica. Ele não só clama, ele suplica. E eu creio, não está na Bíblia, que Davi deve ter feito isso chorando. Um dia no palácio, outro dia na caverna. A caverna próximo a Cisjordânia, território filisteu. Pediu permissão para estar ali para o rei. Foi zombado pelo povo da região, que disseram que ele não era o vencedor. Se faz de louco, engana as pessoas com medo de morrer. Eu acho que ali ele deve ter chorado muito. E ele viu que ele tinha que abrir o coração para Deus. Amado, quando você estiver diante de uma crise, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, transtorno bipolar, não importa, uma crise existencial qualquer, uma perda de identidade, lembre que você tem um Deus que te ama. Ele te ama incondicionalmente. Você pode cometer o erro que você quiser, mas Ele te ama. Agora você, em retribuição, além de clamar e de suplicar pela presença dEle na sua vida, eu tenho certeza que você não vai mais cometer aquele equívoco que estava sendo colocado. Tem uma Bíblia chamada Almeida versão 21, que ela traz o verbo para o presente, e diz assim: com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz eu suplico ao Senhor. Veja, não é passado, é presente. Diante de qualquer situação: Senhor, como é que eu tenho que fazer? Diante da adversidade: Senhor, me fala, Senhor, não deixe que eu erre. Senhor, eu tenho sido uma pessoa tão infeliz.
eu fico brigando com a minha esposa, eu fico batendo no meu filho, corrigindo, eu perco o equilíbrio com a maior facilidade do mundo. Não deixa, Senhor, que isso aconteça. Eu fico me rebelando contra as pessoas na igreja, eu fico falando mal da roupa das irmãs, eu fico falando mal dos meus pastores, eu fico falando mal de todo mundo, Amados, coloque isso para Deus, e olha, Deus vai te lavando, vai te refrigerando, vai derramando o amor dEle, vai derramando o perdão dEle, vai te reconstruindo. Aí você vai ver que aquele velho homem, aquela velha mulher, ela realmente vive no passado, porque o novo está caminhando em santidade, e ele está começando a ter intimidade com Deus. Intimidade é você poder conversar com Ele a qualquer momento. Relacionamento tem conversa. Relacionamento não é unilateral. A oração que Davi faz aqui é uma oração de conversa. É uma oração de quem não entendeu o que está acontecendo, mas se arrepende e pede para que Deus fale para ele o porquê que aquilo está acontecendo. Ele está desesperado. Ele está ansioso porque o exército de Saul, 3.000 homens, vão matá-lo. Saul prometeu que ia matá-lo. Ele está cansado fisicamente, ele está cansado mentalmente, e o pior, ele está pessimista. Ele acha que não vai dar conta. Só resta uma alternativa, só resta uma saída, que é Deus. Vocês já repararam que às vezes a gente está diante de uma doença e nós somos, ou a pessoa é desenganada pelo médico, e quando ela é desenganada, de repente, há um clamor de oração, e aquela pessoa começa a melhorar, aí todo mundo fala assim, eu não consigo entender. Não dá para entender o que aconteceu com essa pessoa. É assim que Deus age. Quando o homem diz não, Deus diz sim. Quando o homem chega e falou, cheguei ao meu limite, Deus vai além do limite. É assim que Deus age na nossa vida, em todos os sentidos. Senhor, eu gostaria de ter tal coisa, eu não consigo, mas a ação de Deus faz com que você vença, faz com que você caminhe, faz com que você seja próspero, e é exatamente isso que acontece. Aí Paulo vem para nós e diz assim, orai sem cessar. Orai 24 horas, ore em espírito, ore verbalizando, ore falando, verbalizando, ore chorando, ore gritando, ore serenamente, mas ore, busque tudo e dê graças a Deus em tudo, porque esta é a vontade de Cristo para a sua vida. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós estamos diante de uma atribulação, de um desconforto, Deus te tira desse desconforto. Veja, Deus não te livra dos problemas, Deus te livra nos problemas. Nós precisamos passar por situações para amadurecermos, como Davi precisava. Nós vamos ver aqui que Davi se tornou mais humilde ainda. A soberba não mais existiu no coração dele, o orgulho não mais, mas de vez em quando ela se manifestava. Lembra de Batseba? Ele olha, deseja e fala, eu sou o rei, eu posso ter, eu quero. Aí o profeta Natan vem para ele e fala assim, nananina não, você está totalmente errado. O que ele faz? Se arrepende e pede perdão. Amados, nós cometemos erros 24 horas do dia. Agora, o coração de reconhecer esses erros é que faz a diferença. Mas por que faz a diferença? Porque nós não olhamos para Jesus. Muitas vezes nós estamos na tempestade e nós olhamos as circunstâncias da tempestade, o que está em volta, mas esquecemos que dentro do barco tem Jesus. Pode se levantar a tempestade que quiser, com fé você vence, com a palavra de Deus você vence, com oração você vence. Portanto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro nas nossas angústias e nas nossas crises existenciais. Amados, versículo 2 diz assim, derramei a minha queixa perante o Senhor. Ele colocou a queixa dele para a face de Deus.
Ele colocou assim: Senhor, eu estou angustiado, diz o final do versículo 2. Eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa dor, essa insatisfação, essa é a minha queixa, me ajuda, eu só tenho a Ti. Mas na verdade, eu não só tenho a Ti, graças eu tenho a Ti, porque é de Ti que eu preciso, é dessa ação que eu preciso, o resto as coisas serão acrescentadas, a vitória virá porque o Senhor dos Exércitos está à frente, e não porque o homem está à frente. Não é o líder que vence, é Deus é que vence, é Deus é que fala, é Deus que determina, é Deus que direciona, mas Ele também é justiça. Portanto, amados, naquele dia, aquela humilhação, aquele estresse, fez com que Davi tivesse um entendimento que lá em 1 João, ele vai nos trazer: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Então não ache que você não tem pecado, porque você tem muito pecado. Eu sou um grande pecador. Paulo, quando era fariseu, ele era isento de pecado. Depois que ele se tornou cristão, ele se tornou o maior pecador. Por que nós não temos pecados? Amados, nós temos uma natureza pecaminosa. Somente a presença de Deus é que, pela sua misericórdia, faz com que nós estejamos aqui. Versículo 3, quando o meu espírito estava angustiado. Davi é muito claro, ele fala que o espírito dele está sofrendo em mim. Quando o meu espírito está angustiado, então tu conheces o meu caminho. Olha como ele vai justificar: eu estou angustiado, prisioneiro, com medo, eu estou apavorado, eu não sei o que fazer, mas o Senhor conhece o meu caminho. É tipo assim: eu sou bonzinho, eu sempre te servi, eu vou te servir. É isso que nós fazemos para Deus. Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Não questione a vontade de Deus. Pode ter certeza que aquela situação ela é pedagógica. É uma situação que você vai aprender a lidar, que você vai amadurecer nas emoções, que você vai amadurecer na jornada da vida. E isso é que vai fazer com que você descubra quem você é. Tem uma peça fantástica de Shakespeare que Hamlet fala assim: ser ou não ser, eis a questão. É claro que ele está falando de questões existenciais em geral, mas eu pergunto para você: ser ou não ser cristão? Eis a questão. A decisão é sua. É você que decide se você quer servir a Deus e ser escravo de Deus, ou quer fazer como Lutero nos ensinou, servir ao diabo e ser escravo de Satanás. Não tem outro jeito. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E a igreja não fala mais disso, amados. Ela não fala que nós temos dois caminhos, céu e inferno, servir a Deus ou servir ao diabo. E eu pergunto: você quer servir a quem? É claro que é Deus. Mas o que é que você está contribuindo para que isso aconteça? Você está lutando contra as suas imperfeições? Você está buscando a Deus e dizendo que está sofrendo porque vive uma vida de tribulação? Você está blasfemando a situação de angústia que você vive? Ou seja, Romanos 8:37, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Entretanto, Paulo, quando falou que ele era mais do que vencedor, ele disse o seguinte: eu venci a fome, eu venci as chicotadas, eu venci a prisão, eu venci o não ter água, eu venci não ter roupa, eu venci não ter livro, eu venci em ser blasfemado, eu venci em ser picado por serpente, eu venci um naufrágio. É por isso que ele era mais do que vencedor. E infelizmente, a teologia equivocada diz que você é mais do que vencedor se você prosperar financeiramente. Amados, você não vai levar dinheiro para o céu. Quando chegar lá, infelizmente, a sua conta bancária vai ficar aqui. Vão analisar a sua vida do que você foi nessa existência. Como o pastor Charles falou, você teve um coração bondoso? Você contribuiu para o crescimento do reino de Deus? Você mortificou a carne?
você glorificou e exaltou a Deus. E essa é a situação que Davi está vivendo. Na prisão, na privação, ele está olhando para a direita, versículo 4. E aí ele vê que não tem ninguém que o conhece. Davi era conhecido e idolatrado pelo povo. A idolatria é algo maligno, amados. Se nós colocarmos aqui um culto de oração, não vem ninguém. Um culto de ensino, não vem ninguém. Mas coloca o fulano de tal, a igreja lota. Idolatria é coisa de Satanás. Idolatria não é coisa de Deus, amados. Reflita sobre a essência do cristianismo. Jesus, tu és bom, não. Bom é o Pai que está no céu. Eu não sou ninguém. E ele era quem? O Filho de Deus no nosso planeta. Ele tinha a essência 100% divina e 100% humana, mas ele exaltava a Deus. Davi olha em sua volta, cadê os meus soldados? Cadê os meus subordinados? Cadê aquelas pessoas que eu tanto fiz, que eu tanto transformei? Ele se sente só, isolado, sensação de solidão. A vida parece que perdeu o sentido para Davi. E olha que ele era um grande comandante. Olha que ele era querido. E aí Deus, maravilhosamente, em 1 Samuel 22, versículo 1 e 2, ele providencia alguém para estar perto dele. Quem? A família. Na hora do sufoco, a família está ao nosso lado. Ele manda os seus familiares para a caverna. E ali Davi começa a sentir um refrigério do relacionamento familiar. Cuide da sua família. Cuide do seu filho. Cuide da sua esposa. Cuide das pessoas que estão em volta de você. Se você tiver uma doença grave, pode ter certeza, quem vai estar do seu lado é a sua família. Os amigos somem. Quando se tem uma chácara bonita, isso foi um paciente meu que me disse, a chácara vivia todo final de semana com gente, churrasco, futebol, piscina, vôlei, diversão. De repente eles quebraram. Sabe quem que passou a estar do lado deles? Família, irmãos. A família é o bem mais precioso que nós temos. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir a sua família, porque ele sabe que se ele destruir a sua família, ele te joga num buraco. Davi estava num buraco porque, além de perder tudo que tinha, ele havia ficado privado de ter contato com a família. Mas Deus, na sua bondade, leva a família. Depois que Deus leva a família, começa a restabelecer as emoções de Davi. O que é que ele faz? Ele manda 400 homens, mas são homens de excelente qualidade. Quer ver? Esses homens, eles eram desprezados, eles eram endividados, eram desgostosos, desqualificados. Davi tinha um exército de ponta, guerreiros que sabiam guerrear como ninguém. De repente Deus manda pessoas desqualificadas. Às vezes esse é o rebanho que Deus vai colocar na nossa mão. Às vezes são essas pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho. E a palavra de Deus, a ação de Deus e o treinamento de Davi fez com que aquele exército se transformasse nos valentes de Davi, como eu coloquei para vocês. E a primeira batalha na cidade de Keila, que estava sendo invadida pelo inimigo, eles foram lá e destruíram os inimigos. E esse exército, mais na frente, passa a fazer parte da elite do exército de Davi. Não menospreze quem está do seu lado. Pense nisso. Olhe para ele com um ar de submissão. Paulo, em Colossenses e Efésios, ele também fala isso, que nós devemos suportar os nossos irmãos. O suporte, ele pode ser em ajuda, mas também em crescimento. Sirva de base. Faça com que ele cresça. Faça com que ele sirva a Deus. Faça que quando você chegar lá no céu e olharem para você e falar assim, olha, os frutos foram esses, todos frutificaram 100 por 1. Todos são maravilhosos, todos têm a tua marca, Senhor Jesus. É essa a nossa motivação.
Versículo 5, a ti, ó Senhor, clamei. Veja, ele clama de novo. A ti eu peço encarecidamente, tu és o meu refúgio. Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas uma coisa eu sei: o Senhor já me restituiu a minha família, o Senhor já me restituiu as pessoas que eu preciso conviver. Agora eu preciso de Ti, como uma corça sedenta por água, clama pela Tua presença. Eu preciso da Tua presença na minha vida, porque se o Senhor não estiver na minha vida, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada. Do pó eu vim, para o pó eu vou voltar. Não é profissão, não é moradia, não é nada disso. É graça de Deus derramada em nós, amados. Essa graça de Deus, ela vai nos refrigerando, vai nos renovando, vai nos motivando e vai fazendo com que nós possamos alcançar os propósitos que a gente tem na vida. Mas as tempestades virão. Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Davi agora, ele já está buscando a Deus com humildade e submissão. Veja, aquele general, e nós sabemos que os generais são soberbos. Não adianta dizer que não são, porque eles estão acostumados a mandar, a determinar. Eu quero assim, eu quero assado, eu treino. Davi já vai a Deus falando assim: Senhor, Tu és a minha única esperança. A Ti, Senhor, eu te apresento o meu trabalho. A Ti, Senhor, eu busco a saída dos meus problemas existenciais. Versículo 6, atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Senhor, eu estou abatido. Ó Deus, essa ansiedade está arrebentando com o meu peito. Essa vontade de chorar, essa vontade de sair pelo mundo, essa falta de ar, essa dor que eu tenho no peito, na barriga, Senhor, isso está acabando comigo, me livra disso. Eu sou a favor de medicação para isso, sou a favor de terapia, tratar o corpo, tratar a mente, mas precisa tratar o espírito. Amados, tudo que o homem tem foi dado por Deus para benefício do próprio homem, para a honra e glória do Senhor. Tudo para o louvor do Senhor. Então vamos usar as ferramentas que Deus nos colocou, mas vamos buscar a presença de Deus. Quando Deus fala no nosso coração, de repente Ele coloca um profissional de melhor qualidade, um terapeuta de melhor qualidade, acerta na medicação e as coisas começam a fluir e começam a melhorar. A depressão infanto-juvenil, a segunda causa de morte no nosso país, só perde para as doenças cardiovasculares. Está entre as principais causas de morte no mundo, porque as pessoas estão distantes de Deus. É claro que tem um problema hormonal, tem o problema dos neurotransmissores, tem os traumas, tem tudo isso, eu sei. Mas se eu me refugiar em Deus, na minha fortaleza, estiver envolto pelas suas asas, ali eu vou respirar Deus. E ao respirar Deus, aquele ruach vai me invadindo, vai me fortificando, vai fazendo com que eu caminhe, e aí eu começo a vencer batalhas. E aí acontece como aconteceu com Davi: eu saio da caverna para vencer uma batalha contra o inimigo. O inimigo já não tem mais poder na sua vida, o pecado já não tem mais poder na sua vida. Deus te abençoou, Deus pagou por tudo, Deus está com você. O que falta para ser vencedor? Apenas ler as Escrituras, refletir sobre o que está escrito aqui, e não apenas passar as páginas, mas refletir com calma. Peça para Deus uma oportunidade de viver em paz, a paz que transcende todos os entendimentos. Eu tive uma paciente que ela estava com câncer de tireoide, segundo o cirurgião, um câncer altamente maligno, que invadia e destruía o corpo dela, e ela falou para mim assim: eu não vou operar, eu vou orar, vou jejuar e vou buscar a presença de Deus. Falei, tudo bem. Passaram-se uns meses, ela voltou com câncer. Eu vou orar, vou jejuar e buscar a presença de Deus. Passaram-se alguns meses, ela voltou curada, amados.
Na medicina hoje existe uma disciplina chamada medicina e espiritualidade. Os médicos das próximas gerações valorizarão a Deus. Não mais darão as costas para Deus. Irão buscar a presença de Deus, porque Deus fala na minha mente para que a medicação seja feita correta. É claro que eu preciso ser treinado, eu preciso ser educado, eu preciso ter habilidade para fazer as coisas, porque Deus, Ele não vai aparecer na minha frente e vai fazer, mas Ele vai me direcionar para que o resultado seja bom. É assim que Deus age na vida da gente. Pode ver que de vez em quando você está diante de uma adversidade, de uma circunstância, aí você acha o caminho, aí você fala assim, poxa, eu sou bom. Não, foi o Espírito Santo que te levou à vitória, foi Ele que te tirou da prisão. E Davi, nosso tempo está esgotado, e Davi exatamente no versículo 7, ele diz o seguinte, tira a minha alma da prisão. Caverna é local de prisão, é local de reflexão, é local de tratamento, é local de intimidade com Deus. Talvez, no meio do povo de Israel, Davi tinha uma percepção de Deus, mas quando ele é levado para a escuridão da caverna, com fome, com sede, passando frio, ele descobre que tem um Deus que cuida dele. Nós somos assim. Muitas vezes Deus nos leva a uma situação e nós sofremos e blasfemamos. E deveríamos ser, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me fará caminhar por verdes pastos, mas eu vencerei as adversidades, não por minha força, mas porque Ele está no comando da minha vida. E ao estar no comando da minha vida, eu começo a descobrir que eu posso ser um grande soldado de Cristo. Eu posso ser, você pode ser, nós podemos ser um grande soldado de Cristo. Para isso basta buscar quem? Cristo. Simples assim. E aí Ele vai tirar o seu coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Ele vai fazer com que você morra na cruz e ressuscite com Ele pós-cruz. Ele vai fazer com que você tenha uma vida de bênção, uma vida de vitórias, uma vida de um grande general. Se é que existe esse termo, de uma grande general, não sei se tem general, feminino de general. Amados, busque a Deus. Depois disso tudo acontecer, Davi venceu os amalequitas, os maiores inimigos de Israel. E logo depois, Deus recolheu Saul. E Davi se tornou rei. Mas, para ele se tornar rei, ele teve que sair do palácio e ir para a caverna. E aí eu quero conversar com você e perguntar para você, se você ainda não tem Cristo no seu coração, se o Espírito Santo falou com você, e se você gostaria de ter esse encontro com Deus, por favor, fique de pé. Quem ainda não teve essa oportunidade gloriosa de encontrar Jesus, se existe alguém aqui ainda que não é cristão, e gostaria de ter esse desafio, de ser treinado para ser soldado de Cristo, e se tornar um general do primeiro escalão de Cristo, essa é a hora, esse é o momento. Não há ninguém? Amém. Todos aqui são crentes? Graças a Deus. Mas eu ainda quero falar um pouquinho mais. Se você está estremecido com Cristo, não deixe que Deus te leve para a caverna. Não deixe que você passe por circunstâncias que vai te humilhar, que vai te levar a um sofrimento imenso, que vai desequilibrar suas emoções, que vai repercutir no seu corpo e vai desequilibrar o seu corpo. Se reconcilie com Ele. Nós somos pecadores. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Todos nós pecamos diariamente, até pelo pensamento, ou principalmente pelo pensamento. Se você se encontra nessa situação, por favor, vamos nos reconciliar com Cristo hoje. Fique de pé. Esse é o momento dele tocar no seu coração. Esse é o momento dele falar com você e mostrar o quanto que ele te ama. Esse é o momento dele mostrar para você que ele é o seu pedagogo,
que Ele é aquele que Ele veio só por sua causa. Ele veio a este mundo, se esvaziou da sua glória só por sua causa. Olha o quanto que você é importante. Quando uma alma aceita Jesus, ou quando uma alma se reconcilia com Jesus, a festa no céu. E hoje é um dia de festa, porque nós estamos aqui com o privilégio de ouvirmos a palavra dele. Nós estamos aqui com a ousadia de ter a presença dele. Nós não merecíamos isso. Ninguém aqui merece isso, mas só aconteceu porque ele te ama incondicionalmente. Então você que está em pé, por favor, venha à frente. Venha que nós vamos orar com você. Por favor. Graças a Deus. Amém, queridos? Está a ministração da palavra de Deus. Glória a Deus. Aproveitando toda a igreja de pé, vamos orar. Glória a Deus. E eu sei que você está aí, foi tocado por essa palavra. Quem sabe crises, conflitos dentro de você. Quem sabe você está cheio de questionamento, né? Quem sabe até a tua fé está sendo questionada. Quem sabe o teu Deus está sendo questionado por causa dos conflitos, os conflitos internos. Brama dentro de você, você diz: meu Deus, pelas circunstâncias da vida, está te fazendo você, quem sabe até mesmo você negar o teu eu. Mas Deus está aqui nesta noite dizendo: clama a mim. Eu ainda sou Deus na tua vida. Eu ainda sou Deus que tira da caverna. Eu sou Deus ainda que restaura. Eu sou Deus ainda que muda circunstância, muda situações. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, Deus, nós estamos aqui, Senhor, grato a Ti, Senhor, por ouvir esta palavra, Senhor. Pai, eu sei, Deus, que às vezes, Senhor, essa crise, ela bate. Deus, os conflitos se acentuam dentro da nossa alma. A nossa alma se agita. A nossa mente, Senhor, quer entrar em colapso, Deus. Mas há uma mão poderosa. Há um Deus que tudo pode. E é a Ti que clamamos, ó Deus. Acalma, Senhor, essa agitação. Acalma, Senhor, todo esse mar que está revolto, toda essa agitação da alma, da mente, das emoções. Deus, e que o Senhor possa trazer refúgio, possa trazer um refrigério, em nome de Jesus. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, traz-nos, ó Deus, para o lugar, para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda e exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Paulo Fialho, né? Queridos, amados, ainda de pé, já vamos encerrar. Eu quero só agradecer aqui, congregação do Independência de Mansões, pastor Zé Gomes. Nós temos aqui uma dupla, irmão, Júlio e Sônia. Pensa nos cantores. Deus abençoe, irmão Gessé. Deus abençoe todos vocês, viu? Vou falar um nome aqui. Deus abençoe todos vocês, viu? Deus abençoe, irmão Daniel. Rapaz, Mamília, vocês têm cara de Vila Nova. Meu Deus do céu, rapaz, como é que parece desse jeito, irmão? Tem um sorriso, o perfil, o jeito, viu? Deus abençoe vocês, viu? Pastor Cleberson, Deus abençoe, meu amado, viu? Todos vocês, agradecer os obreiros que vieram. Terça-feira tem mais, vimos essa série de estudos, tá? Cuidando das emoções, tá? Hoje nós vemos aí conflitos existenciais, que às vezes são conflitos, são batalhas internas, mas Deus está cuidando de nós. Amém, querido? Glória a Deus. Pastor João Ataídes, vem fazer essa oração. Só reforçando os avisos, tá? Domingo, viu? Escola Bíblica Dominical e os nossos 2 cultos de louvor e celebração ao nosso Deus. Pastor João Ataídes. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, nos deu nesta noite, de mais uma noite, de mais um dia, estarmos na Tua presença.
ouvindo a tua palavra. Que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre o teu povo, sobre a tua igreja, para abençoar, os leve em paz, nos leve em paz, nos dá uma noite de paz, um resto de semana abençoado, porque a nossa confiança está em ti, é o Senhor que cuida, é o Senhor que abençoa. Por isso receba nesta noite o nosso muito obrigado, Papai do céu, por tudo que o Senhor tem concedido a nós, a tua igreja. Senhor, continue conosco, não só agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Zé Gomes para estar ministrando a bênção apostólica. Pastor Zé Gomes. A paz do Senhor, meus irmãos, curva a tua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a rica comunhão e consolações do doce Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos dizem, glória a Deus. Está terminado, que Deus abençoe. Cumprimente alguém, diga, foi bom você ter vindo. A paz do Senhor em Cristo Jesus.